Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E um estudo apontou que cerca de 130 mil crianças no Brasil perderam um dos responsáveis para a Covid. No mundo, a pandemia deixou mais de 1,5 milhão de crianças órfãs. Um levantamento apontou que mais de 1.560.000 pessoas sofreram a morte de pelo menos um dos pais, avós ou outro parente idoso que vivia com eles. A perda de um dos avós, que em muitos casos são o sustento da família ou a garantia de que os pais possam trabalhar, já que eles cuidam dos netos, é um fator de preocupação para os pesquisadores. Os dados são resultado de um estudo publicado pela revista científica The Lancet, que analisou informações de 21 países de março de 2020 até abril de 2021. Os pesquisadores incluíram Brasil, Argentina, Colômbia, França, Alemanha, Quênia, Malawi, África do Sul, Espanha e Estados Unidos, que foram responsáveis por quase 77% das mortes por Covid-19 no mundo inteiro, para conseguir uma estimativa global mínima. No Brasil, as mortes por Covid-19 deixaram 130.363 crianças sem a mãe, o pai, ou um avô ou avó ou um responsável. As mortes associadas à Covid-19 foram em todos os países mais elevadas entre os homens do que entre as mulheres. Houve 5 vezes mais perdas de pais do que de mães. E a Prefeitura de São Paulo confirmou 8 casos da variante Delta do coronavírus na capital paulista. A transmissão comunitária da variante, aquela em pessoas que não viajaram, já havia sido confirmada na cidade na semana passada. No Brasil, já foram identificadas 110 casos da variante. Após o rastreamento de 40 pessoas que tiveram contato com o primeiro caso confirmado da Covid-19 pela variante Delta na capital paulista, foram confirmados 8 casos da cepa indiana. Com acompanhamento, pode-se constatar a transmissão comunitária da variante Delta aqui na cidade de São Paulo. A investigação aconteceu depois que a cidade registrou no início do mês o primeiro caso da variante identificada na Índia em um homem de 45 anos, morador do Belenzinho, na zona leste da cidade. De acordo com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, além do homem de 45 anos, foram identificados 4 novos casos na zona leste, 2 na Vila Guilherme, Zona Norte e um caso de pessoa que já teve alta hospitalar. Além desses, há o caso de outra pessoa que passou por São Paulo, mas é morador do Rio de Janeiro e já voltou para a cidade. A gestão municipal informou que continua fazendo monitoramento das variantes do coronavírus na capital periodicamente, por meio de cálculo amostral por semana epidemiológica. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro afirmou numa rede social ontem que vai vetar um novo fundo partidário de 5 bilhões e 700 milhões de reais, destacando a harmonia entre os poderes. O presidente já havia dito que vetaria o chamado fundão eleitoral e que, se o Congresso Nacional quisesse mantê-lo, poderia derrubar o veto. E estudantes e pesquisadores brasileiros lançaram uma campanha com o objetivo de conseguir permissão para entrar na França e retomar os estudos em setembro. O governo francês proibiu o acesso de estrangeiros que vivem em países considerados como zona vermelha na pandemia da Covid-19. Os brasileiros estão bloqueados de entrar no país europeu, já que o Brasil segue classificado como zona vermelha no mapa global devido à pandemia da Covid-19. A ideia, quando eu olho para a França, eu vejo uma nação que diz todos somos iguais. Então, a égalité, fraternité, solidarité para todos, assim, né? Então, isso também é uma questão que me deixa um pouco triste quando eu vejo a situação do Brasil classificado como vermelho e os estudantes excluídos do motivo imperioso. Então, nós também somos iguais. O movimento se espalhou por países onde cidadãos também são proibidos de entrar no território francês. É o caso da Costa Rica, Colômbia, Rússia e Congo.
Apesar da decisão do governo da França, a campanha recebeu o apoio de parlamentares que consideram o impedimento dos estudantes injusto. Também foi muito comovente para mim ver a alegria deles, a esperança de entrar nas universidades francesas e saber que estavam no caminho certo e que, apesar da catástrofe, as restrições aos ingressos deveriam ser suspensas. A proposta é que os estudantes estrangeiros possam entrar no país e retomarem os estudos após serem testados, vacinados e confinados. E eu olhava Paris 1 e falava, nossa, o meu sonho é estudar aqui, será que um dia eu vou conseguir? Então, quando saiu o resultado, eu fiquei assim, em choque, né? Finalmente eu vou conseguir estudar lá. De acordo com o advogado Cristiano Zanin, que representa os estudantes, cerca de 1.000 brasileiros passaram pelo processo de seleção e admissão em universidades francesas. A região central da China registrou em 3 dias o equivalente a quase um ano de chuva. As inundações deixaram pelo menos 25 mortos, 7 desaparecidos e muitos danos. Quase 200.000 pessoas foram retiradas de suas casas em Zhengzhou, metrópole de 10 milhões de habitantes que fica a 700 quilômetros ao sul de Pequim. De acordo com o Serviço Meteorológico, em 3 dias a região recebeu o equivalente a quase um ano de chuva. A água obstruiu rapidamente as tubulações da rede de esgoto e saneamento e transformou as vias da capital da província de Henan em enxurradas de lama. Os danos são estimados em mais de 500 milhões de yuans, ou 71 milhões de euros. Zhengzhou foi colocada em alerta vermelho na terça-feira, o nível mais alto para o clima na China. Mas devido a um anúncio tardio do alerta e a manutenção do funcionamento dos transportes públicos, muitos moradores foram trabalhar. E foi no metrô da cidade que a situação se revelou mais dramática. As autoridades fecharam as estações e suspenderam centenas de voos. O Serviço Meteorológico de Zhengzhou anunciou que esta foi uma das chuvas mais intensas na cidade desde o início do registro destes dados há 60 anos. E a cidade de Brisbane, na Austrália, sediará os Jogos Olímpicos de 2032, depois que o Comitê Olímpico Internacional aprovou a recomendação de seu Conselho Executivo. O anúncio foi feito às vésperas da cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio. Brisbane era candidata única na disputa. Antes disso, os Jogos de Verão ocorrem em Paris em 2024 e Los Angeles em 2028. Os australianos foram à loucura nas ruas do país após a confirmação da futura sede. Esta é a primeira vez que a sede do evento esportivo mais importante do mundo é definida com 11 anos de antecedência e sem disputa, depois de verdadeiras batalhas entre países candidatos durante décadas. A capital do estado de Queensland inaugurou um novo procedimento adotado pelo COI em 2019, que permite assegurar a organização dos Jogos, já que o comitê pode iniciar desde já um diálogo com a futura sede. O objetivo é colocar fim a um custoso trabalho de lobby que envolveu escândalos de compra de votos, como nos Jogos de Inverno de Salt Lake City em 2002. O processo de escolha desagradou Doha, no Catar, que também desejava receber os Jogos de 2032, assim como Seul e Pyongyang, que apresentaram uma candidatura comum das Coreias em abril. Esta vai ser a terceira edição dos Jogos Olímpicos de Verão na Austrália, depois das edições de Melbourne em 1956 e Sydney em 2000. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.